Olá! O vídeo de hoje eu tenho a impressão que vai talvez ter uma grande atenção, porque eu vou falar de amor próprio. Como a gente consegue amor próprio, né? Como é que a gente pode se amar mais? Eu ouço isso muito no consultório, eu ouço isso muito como pergunta das lives, inclusive na próxima live que vai rolar já vi que tem essa pergunta. E infelizmente a cultura da positividade se apropriou disso, né? E a gente fala o tempo inteiro, você tem que se amar mais, por que você não se ama? Se você soubesse se amar mais, ou se você se amasse mais, essas coisas não teriam acontecido com você. E a gente começa a sentir uma espécie de culpa, um sentimento de falha ou de defectividade porque não se ama, mesmo sem saber o que é, e muitas dessas pessoas não te falam o que é. Elas vão te dizer pra comprar um livro, assistir um vídeo, frequentar um curso. E na verdade não tem nada a ver com isso. Tem a ver com questões completamente internas e eu acho que principalmente de autoobservação, né? O amor próprio, ele é um estado de apreciação por si mesmo, né? Que vem de ações voltadas para o seu crescimento físico, psicológico, espiritual. São conceitos muito amplos, mas eu vou dar umas sugestões do que você pode buscar fazer para entrar na direção de encontrar esse amor próprio. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. E isso está mais relacionado ao estado que a gente está atualmente, à nossa história de vida, ao nosso aprendizado sobre como a gente se vê, como a gente vê os outros. Eu não tô dizendo aqui nesse vídeo, que fique bem claro, que é a coisa mais fácil do mundo se amar. É um processo. Especialmente se a gente considera a nossa história até aqui. Não é impossível. Às vezes a gente consegue fazer umas modificações sozinhos, às vezes a gente consegue fazer com alguma ajuda, tipo com a terapia, que é óbvio que é o que eu vou recomendar com mais firmeza, né? Quanto mais amor próprio alguém tem, mais a gente consegue atrair pessoas e circunstâncias que dão apoio e reforçam o nosso bem-estar. Não tem nada a ver com teoria da atração, tá? Jamais falaria disso aqui. Tem a ver com, se eu tô num estado psicológico, emocional, onde eu sei que eu quero certas coisas e eu vou buscando clareza nessas coisas que eu quero, eu aumento muito as minhas chances de fazer escolhas melhores pra mim. E aumento muito as minhas chances de perceber quais escolhas não são adequadas e de excluí-las da minha vida, sem sentir culpa, vergonha, ou como se eu não tivesse o direito de fazer escolhas diferentes. Então, por isso que eu falo que é uma jornada, né? Quando as pessoas falam, você não pode amar outras pessoas enquanto você não se amar, não é exatamente verdade. Você pode amar outras pessoas, mas é muito mais prazeroso e proveitoso se você conseguir equilibrar o tanto de amor que você tem por você, pelo amor que você tem pela outra pessoa ou por outras pessoas. Porque o desequilíbrio leva ao desentendimento, leva aquilo que a gente fala que não quer e acaba às vezes sustentando, né, na nossa vida. O amor próprio, ele influencia como a gente escolhe uma parceria na vida, como a gente se vê no local de trabalho, como a gente lida com os problemas da nossa vida, né? É importante de modo geral para o nosso bem-estar e para trazer mais significado pra gente. Amor próprio é algo que a gente consegue num livro de autoajuda, num curso, num relacionamento, que eu vejo isso muito, as pessoas então, assim, aqui na sessão, enquanto elas não têm um relacionamento, elas são do jeito. Assim que elas entram numa relação, elas parecem mais independentes, mais fortes, mais capazes, como se aquela relação virasse o combustível para a vida delas. Durante um momento, quando a gente tá apaixonado, acho que isso até é bastante comum. Mas ao longo do tempo, será que isso é uma boa ideia? Eu depender de uma outra pessoa para que eu me sinta motivado, mobilizado para conquistar coisas? Não sei, né? O amor próprio não é só sobre gratificação, que essa é a razão pela qual muitas vezes os outros ou as coisas externas nos sustentam. A gente cria uma ilusão de que se eu tô recebendo elogio, se eu tô recebendo amor de fora, se eu tô recebendo reconhecimento, isso basta. Não. Tanto é que às vezes você ouve elogio várias vezes num dia e o efeito dura 5, 10 minutos e tá tudo bem. Você volta a se sentir não merecedor, não digno de amor ou inadequado de alguma maneira. Então talvez não, né? Me parece que o amor próprio não tá aí.
O amor próprio não é simplesmente um estado de se sentir bem. É um estado de apreciação por si mesmo, como eu falei, né? Das suas ações que dão apoio, que reforçam, que aumentam a forma com a qual você se sente, a forma com a qual você vê o mundo, a forma com a qual você desenvolve maturidade, né? É uma dinâmica, é uma coisa que vai e vem. Eu preciso ter certas ações que alimentam em mim meu senso de valor, o meu senso de apreciação, o meu senso de autoconfiança, para que eu desenvolva esse apreço por mim mesmo. Do contrário, não vejo, né? Então, como que a gente pode cultivar amor próprio? A primeira dica é: torne-se consciente de você, né? Pessoas que têm um índice maior de amor próprio, elas sabem como elas se sentem, elas sabem o que elas pensam, elas sabem o que elas querem, elas conseguem reconhecer tanto características que elas não necessariamente gostam tanto, quanto características que elas gostam tanto nelas mesmas, e viver com elas, e coexistir com elas, sem se culpar, sem se criticar, sem se punir por certas coisas. Compreender que elas estão lá e, quem sabe, transformar a necessidade de melhorias num objetivo para que o seu amor próprio cresça. O foco em você, não é no que os outros pensam de você. Agir sobre o que você quer, agir sobre o que você precisa ao invés do que você quer. Muitas vezes a gente vai só atrás daquilo que gera prazer, daquilo que está nas nossas expectativas, mas um sinal de maturidade é saber recuar de coisas que, mesmo que a gente queria, elas não nos fazem bem. A gente pode fazer isso com um trabalho, a gente pode fazer isso com um relacionamento. Eu gostar da pessoa, mas por alguma razão a gente não se respeita, não se entende, não se completa, acaba sendo possessivo um com o outro, acaba colocando o outro para baixo para se sentir melhor. Não quer dizer que ambas as partes são necessariamente ruins, quer dizer que naquela relação não tá funcionando. Então, a coisa madura e digna a se fazer é se retirar se você não tá conseguindo dar pro outro o que você sente que é o necessário, né? Isso é um sinal de maturidade e até de amor próprio. As pessoas têm dúvida assim, mas eu não quero que o outro sofra se eu terminar. Sim, mas você sofre enquanto tá numa relação, por exemplo. Um ato de amor próprio é saber que a dor que você vai causar não ficando naquela relação, ela dura um certo tempo. E depois as coisas tendem a se assentar e de alguma forma se encaminhar. Agora, eu ficar numa relação que não é muito boa, na expectativa de que eu vá suprir o outro, é ficar mantendo uma ferida, um machucar a conta gotas, né? E a gente raramente pensa nisso. A gente acaba focando muito nos outros, achando que focar-se nas nossas necessidades é um ato de egoísmo, quando é um ato de amor próprio. A outra pessoa que não quer o término, obviamente, pode não se sentir assim, mas com o tempo existe uma boa chance que ela vai entender, né? Praticar autocuidado, mas um autocuidado realista. Cuidar com o que come, horário de sono, manejo de tempo, exercício, relações sociais saudáveis, o que me leva a outro ponto, né? Proteger-se, autopreservação. Muitas pessoas cultivam, por exemplo, amizades e relações interpessoais que não são necessariamente boas para elas, né? Pessoas que são muito críticas, que punem, que são manipuladoras, chantagistas, que não estão lá para você quando você precisa, ou que, assim, mesmo que elas têm para te dar não é o suficiente, você não tem obrigação de estar com elas. Ai, Carol, mas isso não é muito frio? Do jeito que eu falo, talvez pareça muito 8 ou 80, mas à medida que a gente convive com as pessoas, a gente pode ir peneirando e entendendo se o que elas têm para nos dar é suficiente pra gente, ou se o que ela tem para nos dar é positivo pra gente no fim das contas. Muitas pessoas não fazem essa análise porque sentem que não tem direito a fazer escolha, ou tem dificuldade de dizer não, ou tem dificuldade de se posicionar, não se sentem no direito de fazer escolhas. Uma outra coisa, auto-perdão, perdoar-se, ter autocompaixão. Geralmente nós mesmos somos nossos maiores críticos, né? E a gente precisa aceitar a nossa humanidade. A gente não vai ser bom em tudo, nós temos limitações, a gente vai pisar na bola, a gente vai falar coisas inapropriadas para pessoas que a gente ama, a gente vai fazer comentários insensíveis muitas vezes para quem a gente ama. Se a gente consegue entender o limite que a gente cruzou e tenta ser melhor, a gente tem uma chance. Agora, se eu acho que eu não fiz nada errado, se eu acho que a culpa é do outro, se eu tenho uma incapacidade de me responsabilizar, é uma outra coisa. Mas é importante eu ter a capacidade de olhar
para as coisas que eu talvez não ache tão boas em mim ou que eu não goste em mim, e entenda que elas fazem parte da experiência de ser humano. E que eu sempre tenho espaço para melhorar, né? Talvez o propósito de viver, como às vezes, acho que muitas dessas cordas positivas aí falam, que você tem que ter propósito e tal. O simples fato de tu querer viver uma vida bem vivida, e uma vida produtiva, e uma vida com boas intenções para com você mesmo e com os outros, já é um propósito. Não precisa ser nada muito incrível. É você botar a mão e pensar, poxa, eu tô aqui, como é que eu posso fazer o melhor dessa jornada, né? E o melhor não quer dizer perfeito, quer dizer literalmente isso, o melhor, bom o suficiente. E por último, viva a vida com intenção. É como eu falei, desenvolvam uma razão para você estar aqui interagindo com essas pessoas, fazendo essas escolhas, tentando coisas novas ou se resguardando dessas coisas. Preste atenção nas suas escolhas, participe das suas escolhas. Eu vejo muita gente infeliz, pendurada, porque sem perceber, porque foi educada assim, porque nunca foi atentado para isso, vive meio que num barco que é soprado pelo vento, onde o vento levar eu fico, e mesmo que esteja muito ruim, daqui a pouco melhora, e relata um tédio, relata uma melancolia, relata uma leve tristeza crônica diante da vida e das coisas. Será que isso não tem a ver com você não estando ativamente vivendo a sua vida em todas as áreas? Algumas pessoas me falam, mas eu sou tão incrível na minha área profissional e chega na minha área pessoal, eu não consigo. Deve ter uma razão para isso. E aí entra a vez de você conversar com alguém que pode te ajudar a encontrar esses propósitos, né? E procure alguém óbvio, licenciado, treinado, enfim. Se você gostou desse vídeo, assina, deixa comentário, me encontra no TikTok também, me encontra no Instagram, de vez em quando rolam umas lives lá, pode deixar crítica, sugestão, elogio, sugestão de outras pautas de vídeo, e assim que eu ver, eu respondo, e quem sabe a sugestão aparece por aqui, tá? Até mais!